Fala galera! Virando a semana aí, trazendo mais um videozinho para vocês. E hoje eu tenho uma novidade aqui de uma tela adicional para vocês usarem de regiões para a gente entrar e trabalhar o gradiente linear. Quem me chamou a atenção para isso foi um seguidor do canal, o Clauan. Tinha tempo que eu deixava de usar esse gráfico de 15 minutos, essas regiões, e elas servem como confluência muito forte para a gente entrar nas operações de gradiente linear. Então fica aí até o final, que eu tenho certeza que vai agregar no seu operacional. Enquanto roda a vinheta, curte o vídeo e deixe seu comentário para ajudar a tracionar o canal. Valeu, tamo junto. Galera, quem quer operar fracionado, não esquece aí de abrir conta na 4XC, o link está aí na descrição. A gente está tendo ótimos feedbacks aí da galera que está usando com relação ao suporte. Beleza? Você opera tranquilo, sem se alavancar, consegue testar as estratégias e depois, à medida que você for ganhando consistência, vai aumentando a mão. É... Galera, e para usar o BS Grid, 30 dias grátis, preenche o link aí do formulário também para a gente liberar para você. Eu usava essas regiões aqui para quê? Como confluência para entrar no gradiente linear. Já o bizu que o Clauan deu foi de engolfos, usar essa região, o start para entrar na operação como engolfos. Então eu pego essas regiões e agrego dentro do meu operacional. Ele está usando já essas regiões, independente de sigma ou outra coisa, quando tem engolfos. Então é isso que eu quero passar para você aqui e você ver a melhor forma de utilizar. Eu espero que você teste isso aqui. Ele me disse que tem tido 90% de acerto nas operações. Eu vou mostrar como que ele está fazendo essas operações, mas aí é critério de cada um testar e agregar o seu operacional. Fechado? Antes de ir para o operacional dele, pessoal, como que eu marco isso aqui, essas regiões? Eu boto num gráfico de 60 minutos. Quando ele fica trabalhando muito a região, eu vou lá e marco a região. Só que naturalmente eu vou estender aqui aquela região para observar quando voltar ali novamente se ele vai respeitar. Então ficou brigando aqui nessa região, por exemplo, 21, 22 de setembro. Marquei aqui a região e puxei para frente. Olha quanto que ele foi voltar aqui, lá no dia 28 de setembro. Depois retestou aqui no dia 29. Depois, no dia 10, 11, 12, 13, 16, 17, de novo retestando e brigando nessa região, tá? Então, quando você tem 2 dias aí, a partir de um dia, nos 60 minutos, você já pode marcar essa região e puxa ela para frente. Então, é assim que eu defino essas regiões. Que são essas regiões? Regiões de oferta e regiões de demanda. Eu sei que aqui tem comprador, eu sei que tem vendedor. Quando ele puxa muito forte numa região, olha aqui, a partir de 2 candles fortes, especialmente no 15 minutos, aqui eu estou no 60, eu sei que aqui o vendedor entrou, então essa região vai ser uma região de consideração de oferta para mim quando ele voltar lá na frente. Quando ele voltar, eu vou estar pensando aqui numa venda, ou se ele romper essa região aqui muito forte, eu vou estar pensando numa compra. Beleza? Eu indico o canal aí do Vini Costa, tá bom? Só colocar aí Vini Costa com I mesmo, para você estudar um pouquinho essa questão de oferta, de demanda, de order block, de quebrar essas regiões aí. É um canal muito legal, um trader profissional aí para vocês aprenderem isso e trazer essas regiões aqui para a gente operar gradiente linear. Como que eu costumo usar essas regiões? Eu deixo um gráfico adicional aqui. Por que eu parei de usar? Porque eu estava sem tela, mas eu vou voltar com essa tela aqui dos 15 minutos, aqui está no 60. Eu deixo um gráfico, marco essas regiões de 60 minutos, depois passo para os 15 minutos e deixo ela lá. O que acontece? Chegou nessa região lá, da minha região, de Sigma, Keltner, desvio das VWAP Bands, deu divergência MACD e ainda está com a confluência aqui no 60, eu posso aumentar a mão, entrar um pouquinho mais pesado. Por quê? Porque está me dando mais indicador, que é uma região de briga, é uma região aqui de venda, é uma região de venda, chegou lá embaixo, é uma região de compra. Aqui, ó, o comprador entrou, a gente vê a ignição, quando ele chegar, eu deixei marcado aqui, quando ele chegar aqui de novo, pode ter certeza que ele vai brigar aqui e vai voltar para cima. Então a gente marca essas regiões nos 60 minutos e depois aqui opera nos 15, beleza? Já a dica que o Claudio me deu para eu observar é o que? Eu marquei eu marquei já essa região. Então olha só, esse aqui seria o cenário perfeito. Chegou aqui na região, tá?
e tive um engolfo, a gente desconsidera o pavio, esse engolfo aqui, ó, esse candle de venda engolfou esse candle de alta. Aqui no fechamento do candle, ele inicia a operação, ele está entrando com até 5 linhas, só que ele entra mais pesadinho. Então carregou aqui 2, 3, 4, 5 linhas e descarregou, ele sai da operação. Ele já fez o dele do dia. Ele não fica muito tempo exposto também, é algo que eu tenho alertado para vocês. Qual que é o cenário perfeito para ele? É isso aqui, ó. Ele veio, fez o topo, ele retestou aqui a região do topo, só que um pouco mais baixo. Então isso aqui mostrou o quê? Mostra o quê? Um pouco de fraqueza do comprador. Não conseguiu fazer um topo mais alto. E a hora que entrou aqui, ó, outro engolfo, se a gente considerar aqui só sem o pavio, ele aqui está igual, mas aqui ele está maior. Então essa venda aqui entrou, aqui seria a entrada da operação. A gente precisa esperar o reteste? Não, não precisa. Então se a gente identificou aqui, ó, ele chegou, brigou aqui nessa região, desceu mais um pouco. Chegou nesse ponto aqui, fez um engolfo, tá? E depois entrou com candle de ignição forte, aqui dava entrada para a gente na operação. Não é a melhor operação, por quê? Porque o ideal fosse que desse ponto para cá tivesse um fundo mais alto. E aqui teve um fundo mais baixo, mostrando que o vendedor conseguiu empurrar ainda mais. É uma operação um pouco mais arriscada, mas aqui deu um engolfo numa região que a gente estava tendo de briga. Com esse candle depois aqui forte, esse Marubozu de ignição, aqui dava para a gente entrar na operação com aproximadamente 5 linhas, carregar, o que carregar aqui descarregou, a gente sai da operação. O que a gente pode fazer? A gente pode entrar com parcial buy, entra com 5 linhas, mas entra já com 2 linhas para frente. Se ele andar só um pouquinho e for embora, a gente coloca aqui 200, 300 pontos para frente e consegue aí dar um gain bacana também na operação. Eu tomei a liberdade aqui de pegar um print que ele me mandou, espero que o Cláudio não fique chateado comigo, mas está bem mais didático. Então as duas situações aqui, ó, situação perfeita. Ele pegou uma região aqui de acumulação, teve o fundo mais baixo, depois teve o fundo mais alto. Aqui gráfico de 15 minutos. Um Marubozu teve um engolfo aqui, ó, esse candle engolfou toda a região, só que ele fez aqui, ó, um fundo mais alto. Então a entrada seria no fechamento desse candle aqui dessa operação. Entrando no máximo com 5 linhas, espaçamento variando entre 60 e 80 pontos, e aqui é a situação perfeita. Em contrapartida, aqui a gente viu que ele chegou uma, duas vezes, testou o topo, certo? A operação perfeita que seria que ele fizesse um topo mais baixo com um engolfo. Aqui ele fez um engolfo de venda, porém com um topo mais alto. É uma operação que é um pouco mais arriscada, mas também que nesse caso aqui deu bom. Mas o que a gente quer é o quê? Nesse ponto aqui, um topo um pouco mais baixo com engolfo. Nesse ponto aqui de baixo para compra, um fundo um pouco mais alto com engolfo. No fechamento do candle a gente entra na operação com 5 linhas variando entre 60 e 80 pontos. Descarregou a operação, a gente sai. Nessa situação a gente trabalha somente exaustão? Não. Aqui a gente está identificando a tendência de baixa. Ignição aqui, desceu, corrigiu, fez um fundo mais baixo, corrigiu. Nessa correção, o que aconteceu? Olha esse candle aqui, esse engolfo de venda na compra. A gente entraria aqui no fechamento do candle. A gente já identificou que era uma região de briga, então quando ele veio retestar, provavelmente desse ponto para cá, aqui estaria entre 38 e 50 de FIBO. Então é mais um adicional que a gente pode usar também. Teve um engolfo, a gente entra na venda aqui com 5 linhas. Para finalizar, galera, fez um fundo aqui, marcou a região. Olha, quando veio testar aqui, ele não fez um fundo maior, praticamente no mesmo ponto, desconsiderando esse pavio aqui. Só que olha esse engolfo aqui, ó, maravilhoso nessa região. Fechou aqui o candle, entraria comprado aqui, trabalhando 5 a 6 linhas de 60 a 80 pontos. Então essa situação aqui também é outro engolfo perfeito para a gente poder trabalhar. Aqui é só alegria. O que a gente pode fazer? Podemos trabalhar a região gradiente linear. Chegou no último contratinho, a gente vai lá na boleta, desliga a retroalimentação e deixa o contrato ir embora sozinho. Voltou na entrada, a gente stopa a operação. Galera, para quem ficou até o final, agora eu vou dar uma mega dica que pode fazer toda a diferença para você no gradiente linear.
para você trabalhar com stop reduzido. As operaçõezinhas que eu fiz aqui, fiz a vendinha, aqui eu fiz uma vendinha, depois peguei a compra no fundo. Por que que esse Golfo aqui não estaria legal? Porque o topo foi um topo mais alto, seria uma operação mais arriscada. Então dentro desse projeto aqui não daria para entrar. Mas aqui eu entrei vendido, deu certo a operação. Deixa eu passar para os 5 minutos aqui para mostrar para vocês qual que é essa dica. Essa dica do seguidor do canal também, ele chama Renato Madela. E como que a gente faz para limitar o nosso stop ou travar a nossa operação, como os grandes aí fazem? Vamos supor, tá, que eu entrei vendido aqui e aqui não seria o final do dia. Então eu entrei vendido aqui, ele foi dando hit, chegou nesse ponto aqui, ó, ele foi andando para trás, tá? Chegou aqui, ele carregou 5 contratos. E a minha intenção era trabalhar 5 linhas, igual nessa situação. 1, 2, 3, 4, 5. Carregou 5 contratos, tá? E eu entrei só com 5 linhas. Como que eu faço para travar minha operação? Chegou nesse ponto aqui, em vez de estopar, para não perder a operação, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, vou lá na boleta, tá aqui a nossa boleta. Então, como eu estou vendido, o que eu vou fazer? Eu estou vendido em 5 contratos, trabalhando com 10% da mão, certo? Vamos supor que eu estou vendido com um contrato. Então, nesse ponto, eu estaria com 5 contratos. Eu venho aqui, coloco 5 contratos. Não vou retroalimentar. Eu quero estar só com 5 contratos, tá bom? E deixo. Quando ele voltou aqui, carregou 5 contratos, nesse ponto eu vou estar o quê? Com 5 contratos vendidos, certo? Se ele continuar andando para trás, ele vai só me negativando pesado. Eu teria que estopar a operação. Então, como a gente trabalha com conta head, eu posso entrar vendido e comprado ao mesmo tempo. Chega nesse ponto aqui, o que eu faço? Eu travo a minha operação. Eu estou com 5 contratos vendidos, eu compro 5 contratos. Por quê? Porque a partir desse ponto aqui eu travei minha operação. Se ele andar para trás, continuar subindo, o meu gain dos 5 contratos está compensando os 5 contratos que eu estava negativo. Então eu fico negativo só até esse ponto aqui, seria meu stop máximo. Eu não estopo mais do que isso, eu limito o meu stop. Ah, beleza, e como que eu gerencio a operação? Cara, se ele continuar andando para cá e eu resolver sair da operação, eu zero toda a operação. O meu gain da compra vai zerar até aqui o meu stop. Eu vou ficar com o stop desse carregamento, mas a partir daqui eu não tenho stop. Se eu tiver tempo para continuar na operação, eu espero. Então eu espero ele ir, beleza. Se ele fica aqui e volta, chegou no ponto de entrada, eu zero a operação de compra e deixo descarregar os meus contratos de venda. Ou seja, travei a operação aqui, se ela voltar, eu vou sair com gain. Se ela ficar lá para cima e não voltar, eu travei a operação nesse ponto, nesse stop. Eu não tomo mais aquele stop cheio de carregar 6, 7, 8, 9 linhas, 10 linhas, 10 contratos, sacou? Então essa aqui é uma dica fantástica para quê? Para a gente não tomar um stop muito pesado e prejudicar aí o saldo que a gente vem acumulando ao longo do mês, porque se a gente entrar na zona certa, você vai tomar um stop mais ou menos a cada 10 operações. Então essa dica aqui de travar o seu stop vai fazer toda a diferença no seu saldo mensal aí. Galera, então é isso aí, 10 para meia-noite, na luta aqui, eu acho que vale seu like aí, vale seu comentário. Lembrando que para operar com BS Grid aqui tem que abrir conta na 4XC, o Bruno está sempre atualizando as versões, tem cada vez. Agora ele colocou aqui para a gente botar as ordens de compra e de venda clicando aqui na tela, está muito mais prático. Ou seja, abre sua conta e vem operar com a gente aqui. Valeu, tamo junto, Deus abençoe cada um de vocês, desistir não é uma opção.